Olá, estamos começando o programa Conversando sobre Saúde e hoje trazendo um tema seguramente da maior importância para você que está nos assistindo. É o câncer de mama. Temos uma convidada especialista na área, mastologista, a doutora Rosane Gomes Rodrigues. Aguarde um minutinho só, que estaremos a seguir voltando a falar sobre esse assunto. Pois bem, vamos estar falando hoje sobre câncer de mama com a colega médica, a doutora Rosane Gomes. Rosane, um prazer ter você com a gente aqui. Satisfação enorme. Prazer é meu, Altair. Rosane, hoje a gente tem ouvido, tem discutido, de uma certa forma algo que tem preocupado a sociedade de maneira geral, de maneira muito especial, as mulheres, o câncer de mama. E você, como especialista, como mastologista, o que é, na verdade, a mastologia, como é que ela cuida e a importância dela na saúde da mulher? Na verdade, a mastologia é uma ciência que cuida de todas as doenças da mama, né? Então, a gente estuda a mama como um todo, lida com o câncer de mama, principalmente, e com as doenças benignas também. Aí a gente inclui os nódulos benignos, os cistos mamários, as mastites. Que são as inflamações na mama. Isso, os processos inflamatórios. A gente percebe que até então é uma especialidade relativamente nova. Já existe até uma sociedade, vocês têm um grupo, uma sociedade de mastologia que certamente determina esses procedimentos. Tem ocorrido dentro da sua especialidade esse crescimento progressivo em relação ao câncer e outras patologias da mama? Na verdade, a incidência de câncer de mama tem aumentado muito nos últimos anos, né? Então a especialidade está ganhando cada vez mais espaço, né? Porque a incidência de câncer de mama hoje é muito alta. E é assim, o câncer que mais incide na mulher no Brasil, na maioria dos estados, né? Só no norte que o câncer de colo de útero é mais frequente do que o de mama. E quais seriam, digamos, algumas alterações de natureza genética, alimentar, a questão mesmo do tabagismo, quais seriam essas condições que poderiam levar a essa predisposição à presença do câncer de mama? Hoje, o que a gente mais vê como fator de risco importante para o câncer de mama é obesidade, sedentarismo, né? Uma alimentação saudável, um controle de peso, hábitos de vida saudáveis, a prática de exercícios físicos é uma forma segura de prevenir o câncer de mama. Existem também outros fatores, então assim, não é só isso, mas os Estados Unidos hoje, por causa da obesidade que eles têm lá, do problema de obesidade, eles têm uma incidência altíssima de câncer de mama. Mas existem os outros fatores, como os fatores hormonais, eles são muito importantes, né? Quanto mais cedo a mulher engravida, quanto maior o número de filhos, quanto mais essa mulher amamenta, menor Seriam o fatores risco. De proteção, digamos São assim? São fatores de proteção, menor o risco, né? O uso de terapia hormonal na pós-menopausa aumenta um pouco. E essa questão da idade, até que momento, quando é que se estaria indicado essa avaliação, ou seja, o próprio autoexame, o cuidado, a partir de que idade tem que haver uma preocupação maior com a questão do câncer da mama? Olha, eu acho que é importante a mulher conhecer o próprio corpo desde muito cedo, né? O autoexame é uma coisa que nós estamos assim, falando um pouco menos atualmente, porque o exame é uma coisa que normalmente é feito por um profissional, né? Mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental, porque
eu costumo explicar para as minhas pacientes, uma mama é espelho da outra. Aquilo que você percebe numa mama e que não tem na outra, precisa de ser investigado, né? E assim, desde a adolescência, né? Tem que procurar um consultório de um ginecologista pelo menos uma vez por ano para fazer o exame clínico das mamas, né? E a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres normais, que não se enquadram no grupo de alto risco, devem iniciar a rotina de mamografia anual aos 40 anos. Essa idade, então, seria então a idade, né, um patamar, a partir daí a preocupação deve estar presente. E aí, eu gostaria de que você dissesse para a gente essa questão da precocidade, da sexualidade, o uso anticoncepcional de uma forma, pode trazer alguma dificuldade, ou pelo menos interferir na presença ou não desse câncer de mama? O que acontece é que o hábito de vida da mulher moderna, né, mudou muito, né, e com certeza está relacionado ao aumento da incidência de câncer de mama. Tabaco, enfim, né? As mulheres começam a usar a pílula anticoncepcional muito cedo, né? Elas demoram mais, dessa forma elas demoram mais para decidir começar a vida reprodutiva, elas vão engravidar a partir dos 30 anos, né? E com isso o risco dessas mulheres começa a aumentar. A maioria trabalha, tem os filhos e volta a trabalhar logo, não consegue ter um tempo maior de amamentação e com isso o risco vai crescendo. Nós já caracterizamos essa questão do câncer de mama e o que nós temos em termos de Brasil hoje, como está sendo o cuidado, né, o investimento nessa prevenção, nesse cuidado em termos de Brasil, e queria que você falasse um pouquinho em termos de Valadares e região. Hoje tem havido uma preocupação maior com relação ao câncer de mama, na verdade, no mundo inteiro, né? Porque é um tumor que mata muitas mulheres ainda no mundo inteiro. E o nosso país, por ser um país em desenvolvimento, a gente tem diagnósticos mais tardios do câncer de mama, né? Porque até bem pouco tempo o governo não conseguia fazer uma cobertura de mamografia para toda a população. Então a gente ia fazer diagnóstico de câncer de mama com tumores palpáveis. Já não é fase bem adiantada, né? É a fase avançada, né? Aí a gente diminui a chance de cura. No Brasil, a gente percebe, quando a gente vai olhar as estatísticas dos tumores, que o câncer de mama é o câncer que mais incide nas mulheres em geral. Se a gente for pegar o país como um todo, é o câncer que mais incide nas mulheres. O colo de útero também ainda tem uma incidência alta, mas o Ministério da Saúde investiu muito há uns anos atrás, por volta de 1998, mais ou menos. Eles iniciaram umas campanhas de prevenção do câncer de colo de útero e melhoraram muito a cobertura. E esse cuidado que está sendo feito hoje em relação ao câncer de mama, está funcionando, está caminhando, né? Por que eu estou te perguntando isso? Porque existe uma preocupação e nós temos aqui no programa um quadro que a gente chama de Verdade ou Mentira, e duas perguntas foram encaminhadas, algumas perguntas, mas de maneira especial, duas perguntas que a gente gostaria de passar para você que você pudesse estar respondendo às pessoas que nos enviaram. Doutora, é verdade que mulheres que já tiveram filhos correm menos risco de ter câncer de mama? É verdade. As mulheres que já tiveram filhos, elas têm um risco menor de desenvolver o câncer de mama por causa do fator hormonal que está realmente ligado à incidência do câncer de mama. É verdade, doutora, que o homem também pode ter câncer de mama? Verdade. O câncer de mama no homem, ele também pode acontecer. Ele tem uma incidência bem menor do que o câncer de mama na mulher. O câncer de mama no homem, ele representa mais ou menos 1% de todos os tumores malignos da mama.
É um tumor mais fácil de ser diagnosticado do que o tumor de mama na mulher, porque o homem, ele não tem a glândula mamária desenvolvida. Então, a gente palpa com mais facilidade. O homem percebe um nódulo duro, palpável, por trás da areola. Algumas vezes tem uma secreção pelo mamilo, né? E aí ele já pode procurar o mastologista e fazer o diagnóstico. É um tumor que aparece mais rápido porque não tem o tecido glandular para esconder. Mas a gente não faz mamografia de rotina no homem, né? É interessante aquela coisa que eu falei mesmo do autoconhecimento, né? A pessoa até mesmo na hora do banho, se tiver alguma alteração por trás da areola e for cuidadoso, vai perceber e procurar o médico para começar a tratar. Pois bem, nós estamos concluindo esse primeiro bloco do programa Conversando sobre Saúde. Aguarde um minutinho só, logo logo estaremos de volta conversando ainda sobre câncer de mama. Até já. Olá, estamos retornando com o programa Conversando sobre Saúde, hoje com a colega a doutora Rosane, abordando o assunto câncer de mama. Veremos uma matéria feita pelo repórter da TV Univale, o Farley Vasconcelos, e a seguir estaremos conversando sobre esse assunto. Há 6 anos, a Estael realiza o exame preventivo de mamografia. E foi justamente em um deles que ela descobriu um cisto na mama esquerda. No início parecia um diagnóstico simples, mas com o passar do tempo percebeu que era bem mais sério do que podia imaginar. Em maio do ano passado, ficou comprovado o câncer de mama. O diagnóstico foi um susto. Eu fiquei em estado de choque, parecia que eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Minha família ficou toda abalada, meu marido, minha filha. Mas, assim, eu procurei me manter calma, como eu sou mesmo calma. Eu procurei me manter calma e aceitar, porque não tinha outra saída. Então, a melhor maneira que eu achei foi aceitar e buscar ajuda. Nem mesmo a notícia indesejável foi capaz de tirar a alegria e o estilo de Estael. Prova disso são essas fotos tiradas no período do tratamento de quimioterapia. O apoio para superar o drama de vida veio de amigos, da família e até de elogios de pessoas de fora. Da família, do marido, né, que é o primeiro, porque ele vai passar por tudo que eu passei, ele vai passar pior, porque ele vai passar junto sem poder fazer nada. Então esse é o maior apoio do marido e da família. E também essa Sociedade de Valadares me ajudou demais. O povo de Valadares é muito carinhoso. Até os mendigos da rua me davam carinho, você acredita? Quando eu passava de lenço, os mendigos sempre tinham uma palavra bonita para me falar. E aquilo me emocionava muito, porque você está fragilizada. E o carinho das pessoas é fundamental. Não tem como, você fica carente mesmo. Quando você encontra carinho, apoio, a força vem mesmo. Aí você tem vontade de lutar. O apoio da família também foi fundamental durante o período de tratamento da Cláudia. Aliás, após a primeira sessão de quimioterapia, o próprio marido aderiu ao novo visual dela. Graças a Deus eu sou uma pessoa de fé, né? Primeiramente Deus, depois a ajuda da família, dos amigos, né? O apoio de todo mundo. Ajuda bastante nessa hora, entendeu? Você está cercada de pessoas queridas. Então, no meu caso, né, eu fui bem sucedida quanto a isso, entendeu? Eu tive apoio de todo mundo e assim, me deram muita força e isso me fortaleceu para chegar até o final do tratamento. Os exames preventivos também foram essenciais no tratamento de Cláudia. Em fevereiro do ano passado, no autoexame, ela percebeu o aparecimento de um nódulo. Em poucos meses, passou por uma cirurgia e iniciou a quimioterapia. O primeiro impacto é muito desesperador, né? A gente fica muito triste, chora bastante, né? Mas depois a gente tem que ficar forte para enfrentar, né, o tratamento, que não é fácil, entendeu? Mas que, graças a Deus, né, hoje as coisas estão bem evoluídas, né? E no final tudo deu certo, graças a Deus. Né? Inclusive eu até aconselho, né,
as mulheres, não só as mulheres, mas os homens também, né, que façam os exames, porque no caso eu fazia de ano em ano e dentro de um ano para o outro, né, eu percebi o nódulo e quando é descoberto no início, tudo é mais fácil de se resolver, entendeu? Rosane, nós vimos aí duas situações distintas. Isso foi interessante porque eu queria ouvir de você sobre o que foi abordado em relação à precocidade, diagnóstico tardio. Como é que tem sido a sua experiência no que tange ao câncer de mama? Olha, nos últimos anos a gente tem melhorado em relação a isso. A gente tem conseguido fazer diagnósticos mais precoces através de mamografia, que é o ideal, né? A gente não deve esperar que tenha um tumor palpável para fazer o diagnóstico de câncer de mama. A gente precisa pegar esse tumor menor, né, sendo visualizado na mamografia, para a gente poder fazer um diagnóstico inicial e dar à nossa paciente uma chance de cura, né? E a gente percebeu que uma das senhoras teve uma dúvida e recorreu até a capital. Valadares, hoje nós temos unidades de referência nessa área. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa unidade de referência em Valadares, como está sendo esse encaminhamento a partir do momento que estabeleceu-se o diagnóstico. Bom, CA de mama, o que fazer, aonde buscar, como caminhar com esse diagnóstico? Aqui em Valadares nós temos uma unidade de referência que funciona no centro da cidade, chama Centro Viva Vida, onde nós recebemos essas mulheres que vêm encaminhadas das unidades básicas de saúde da cidade, né? E ali a gente tem tido condição de abordar essas pacientes numa primeira consulta, fazer o diagnóstico. Nós temos os exames necessários para fazer o diagnóstico. Nós temos uma equipe multidisciplinar que nos ajuda na assistência a essas mulheres. A paciente com câncer de mama, ela não precisa de um médico só, ela precisa de um médico, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, né? Assistente social muitas vezes. Então nessa unidade nós temos toda essa estrutura para poder atender as nossas pacientes. E aí, feito o diagnóstico, a paciente é encaminhada para o tratamento hospitalar. O centro de referência hoje em oncologia é o Hospital Samaritano, que é o Sim, UNACOM, são encaminhados. E como você colocou como profissional mastologista, essas cirurgias você tem operado muito, justamente com a sua equipe. Como é que tem sido hoje essa frequência de cirurgias hoje lá no Samaritano? Nós temos realizado muitas cirurgias, a gente opera uma média de 6, 8 pacientes por semana, um volume muito grande de câncer de mama, mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Na verdade, nós estamos descobrindo mais precocemente o câncer de mama, então nós temos mais mulheres para tratar. Isso dá um ganho, uma sobrevida importante para o paciente, para a paciente. Não tem ainda muita coisa que a gente possa dizer para a mulher fazer que a gente vai garantir que ela não vai adoecer com câncer de mama, né? É claro que amamentar previne, ter mais filhos previne, manter o peso corporal previne, mas tem mulher que faz isso tudo e tem câncer de mama. Porque a doença é multifatorial e eu acredito que tem fatores que a gente nem conhece. Então, a arma forte que a gente tem mesmo é o diagnóstico precoce. E a gente fica feliz quando você diz que tem um organismo, né, na cidade, um centro da cidade, que está acolhendo essas pessoas. E a gente viu na matéria o nível de angústia das pacientes quando chegou esse diagnóstico. E a importância de você colocar esse atendimento multiprofissional. Essa assistência a gente tem conseguido melhorar cada vez em qualidade. Inclusive funciona no Centro Viva Vida um grupo de mulheres tratadas ou em tratamento de câncer de mama
que tem um nome. Essa é o grupo das Amigas do Peito, coordenada pela nossa psicóloga, como é que ela chama? Vânia. Vânia, ótimo. E ela tem feito um trabalho maravilhoso, sabe? As pacientes se reúnem toda semana, tem uma reunião semanal e elas trocam experiências e apoiam, visitam aquelas que estão hospitalizadas. E elas fazem trabalhos também que funcionam assim como uma terapia. Aquela que sabe fazer crochê, vai, leva o material e ensina para as outras. Elas fizeram no ano passado o Dia da Beleza. Então reuniram todas as mulheres lá. Nós conseguimos umas voluntárias que maquiaram as mulheres, as mulheres às vezes em quimioterapia, né, que perderam o cabelo, então colocava lenço e tiraram fotos. É uma coisa que melhora muito a autoestima das nossas pacientes. E a gente percebeu também nisso que você está colocando, o apoio da família. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse suporte familiar para esse momento da paciente. Olha, a gente vê uma relação clara entre a família que apoia a melhora da paciente, sabe? A paciente muitas vezes tem o apoio da família, passa pela quimioterapia e às vezes elas falam com a gente assim: ô doutora, será que eles estão me dando esse remédio mesmo? Eu acho que deve estar, porque meu cabelo caiu, mas eu não estou sentindo nada não. Ótimo. Mas você vê que é aquela paciente que está sendo cuidada pela família. Maravilha. Nós estamos concluindo esse segundo bloco, Rosane. Vamos ter um intervalo. Você que está nos assistindo, nesse assunto de tamanha importância para todos nós, que é o câncer de mama, aguarde um minutinho só e estaremos de volta a seguir ainda falando com a colega Rosane. Até já. Estamos retornando com o programa Conversando sobre Saúde, abordando o tema hoje câncer de mama com a doutora Rosane. Rosane, algumas questões ainda nós vamos estar abordando. A gente gostaria de projetar algumas imagens para que você pudesse estar ainda explicando da importância dessas imagens, para que as pessoas pudessem estar entendendo a questão do exame, o autoexame, embora você tenha colocado com muita propriedade a importância do especialista. Mas fale para a gente um pouco desse dito autoexame. Olha, a gente tem que lembrar de uma coisa que muitas mulheres às vezes esquecem. A mama, ela não é só aqui nessa parte redonda. A mama, ela começa abaixo da clavícula, né? E ela vem até aqui embaixo no sulco mamário, e a borda lateral da mama, ela vem até aqui, ó. A mama, a gente examina a mama até aqui, onde aqui a gente já teria um outro músculo, né? E aqui também, que a gente tem o osso externo que marca também o final da mama. Então é importante que a mulher eleve o braço direito, por exemplo, e palpe com a mão esquerda a mama direita. Porque elevando o braço direito, ela estica o tórax e a mama fica mais fácil de ser palpada. Os movimentos, eles devem ser circulares, do mamilo para a periferia, mas não esquecer de chegar aqui, até próximo da costela, até aqui, ó, no sulco inferior, de chegar até próximo da clavícula aqui e aqui lateralmente também. A gente tem que examinar toda essa área. E aí depois a gente muda, né? A gente coloca a mão esquerda por trás da nuca e vai examinar a mama esquerda com a mão direita. A gente não pode deixar também de se ver no espelho, porque muitas vezes o câncer de mama se apresenta com alterações que a gente consegue ver. Se você levantar os dois braços na frente do espelho, você pode ver a sua pele repuxando um pouco, é o que a gente chama de retração
de pele na frente do que você vai ver, né, na pele da mama. Às vezes com as mãos baixas você não vê, quando você eleva as mãos, aí você vê essas retrações. E observar também a areola e mamilo. Aquele mamilo que desde quando começou o desenvolvimento da mama, ele é mais para dentro, é um mamilo invertido que a gente considera normal. Mas aquela mama, que aquele mamilo era normal, evertido, e de repente ele começa a entrar, começa a virar para dentro, é importante investigar. A gente pode ter um tumor bem aqui atrás da areola, puxando esse mamilo para dentro. Então, se olhar no espelho também ajuda. Perfeito. Nós temos uma próxima imagem e aí eu queria que você pudesse estar falando um pouquinho dessa importância e o local da maior incidência do câncer, né? Se é no ducto, se é, enfim, em que região, e como tem sido a sua experiência hoje em Valadares e como é que tem caminhado o número em termos de quantidade, em termos da cirurgia. Que você pudesse falar para a gente sobre isso. Aqui nós temos um corte, né? Como se a gente pegasse uma mulher de lado, né? E cortasse a mama, né? Então, a mama, ela fica entre a pele e a parede torácica, né? Aí aqui a gente tem um envelope de gordura, envolve toda a glândula mamária, os lóbulos das glândulas, que é onde é produzido o leite durante a época de amamentação, e esse leite vai ser encaminhado para os ductos que aparecem aqui, ó, desembocando no mamilo. Na maioria das vezes, o câncer de mama se inicia no ducto mamário. A grande maioria dos tumores de mama se inicia no ducto. Mas existe também uma minoria que se inicia no lóbulo. Então, os tumores de mama mais frequentes são os tumores que a gente chama de ductais e lobulares, né? Aqui em Valadares, como no mundo inteiro, o mais comum é o ductal invasor, que é um tipo de câncer que se inicia no ducto e ele tem capacidade de invadir tecidos. Ele pode migrar da mama para os gânglios da axila e dali para o resto do corpo, com um risco... Chamadas metástases. Com um risco de comprometimento metastático, né? Como você disse, do pulmão, fígado, ossos e cérebro, nessa ordem, né? Então, o mais comum é o ductal invasor, né? Mas nós temos também diagnóstico de tumores lobulares e nós estamos aumentando muito a nossa incidência de carcinoma ductais in situ, carcinomas intraductais, que são tumores que não têm capacidade de invadir tecidos. Então, eles podem ser tratados localmente com uma cirurgia conservadora e sem a necessidade de quimioterapia. Fazer retirada da mama, sem a mastectomia total. Muitas vezes sem a mastectomia total e muitas vezes sem quimioterapia também. Como que tem sido hoje no ambulatório, no serviço aí, como você falou da incidência de diagnóstico, qual tem sido a média de diagnóstico hoje desses tumores aqui na nossa região, nossa cidade? Olha, a nossa incidência é muito alta, como no mundo inteiro. Nós estamos fazendo uma média de um diagnóstico a cada 3 dias no serviço público. A gente tirando aquela minoria da população que está no consultório médico, né, particular. A gente considerando só o serviço público, que abrange realmente a maioria das mulheres, nós temos um diagnóstico a cada 3 dias. Isso demanda, como é que você está em termos de cirurgia, digamos lá no Hospital Samaritano? Qual tem sido hoje, então, desde que você tem avaliado isso, essa média de cirurgia semanal, por exemplo? Nós somos 2 colegas trabalhando na rede, né? Eu faço uma média de 4 cirurgias para câncer de mama por semana e ela mais 4. Então, nós temos uma média de 8 cirurgias para câncer de mama por semana em Valadares, na rede pública. Isso foi graças a essa porta de entrada que parece que até algum tempo atrás não ocorria. Quer dizer, hoje a pessoa tem onde procurar e como chegar até o tratamento, seja através da mastectomia ou da quimioterapia e assim por diante. Na verdade, a gente tem dado uma cobertura mamográfica maior, né? A paciente procura a unidade dela e ela consegue
hoje fazer uma mamografia e assim que a mamografia está alterada, esse exame não é entregue para a paciente, a consulta é marcada para ela ir no Viva Vida com urgência. Queria te mostrar a próxima imagem que fala exatamente o que você está dizendo para a gente aí, da importância do diagnóstico, dessa questão da mamografia. Gostaria que você desse uma ênfase devido a esse diagnóstico, né, que é tão fundamental. Aqui é uma das imagens, né, que a gente obtém por mamografia. Então, essas áreas mais brancas que a gente vê aqui na mama, elas são o que a gente... A representação, né, dos lóbulos e dos tecidos de sustentação da mama. Isso aqui é uma mamografia normal, né? Aqui, ó, posteriormente, como eu tinha falado, é aquela camada de gordura. Aqui na frente também a gente tem uma camada de gordura, então a mama é envolvida por uma camada de gordura. E quando a gente tem os tumores de mama, às vezes o tumor não está palpável, mas a gente vê as lesões aqui dentro, né, dessa estrutura mamária, e normalmente as lesões são lesões brancas, sabe? Então a gente vê ou nódulos, ou o que a gente chama de microcalcificações, ou o que a gente chama de assimetrias, distorções do parênquima. São coisas que a gente vê na mamografia e que muitas vezes ainda não estão palpáveis. Então, é uma ferramenta muito importante no diagnóstico precoce do câncer. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas é importante aproveitar a sua presença aqui. O que você diria para uma paciente que está num processo inicial de terapêutica do câncer, como você tem dito lá para as suas pacientes? O que você diria para as pessoas que já estão diagnosticadas ou que possivelmente serão diagnosticadas com câncer de mama? O que você diria para elas? Olha, o câncer de mama é uma doença que nem sempre a gente vai conseguir evitar que aconteça, porque são vários fatores que causam, e alguns deles eu creio que a gente nem conheça. Então, algumas mulheres vão ter, independente de se cuidarem ou não, elas vão ter o câncer de mama. Então, a principal arma é a gente fazer mesmo o diagnóstico precoce. Então, a mulher tem que procurar, tem que ser examinada pelo médico, ela tem que se examinar, ela tem que fazer mamografia, porque é o que a gente tem para diagnóstico precoce. E o câncer de mama tem cura. Ninguém precisa desesperar, não é uma sentença de morte. O câncer de mama tem cura, tem tratamento e cura. E a gente tem que enfrentar de cabeça erguida, que na maioria das vezes a gente vence a luta. Ok, Rosane. Muito obrigado por você ter estado conosco. Uma satisfação muito grande receber você aqui no Conversando sobre Saúde. Eu que agradeço o convite, Altair. Ok. Pois bem, a você que esteve conosco até agora, num programa dessa magnitude, ouvindo uma especialista desse quilate, estamos atendendo exatamente a sua solicitação. A você que nos ouve, tem aí no rodapé da sua televisão o nosso e-mail, encaminhe outras solicitações para que possamos estar preparando outros programas da importância, como foi esse de hoje, do câncer de mama. A todos vocês que estiveram conosco até agora, tenham um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo Conversando sobre Saúde.